Rapaziada, Cláudio Oliveira, fazer um vídeo pra vocês aqui. O título aí, 3 curiosidades sobre as abelhas. Bem bacana, não vou aparecer hoje não, que eu já tô estragando os vídeos aí. Um cara muito feio igual eu não pode ficar aparecendo muito não. Então eu vou deixar essas abelhinhas aqui aparecendo enquanto eu tô falando. Essa aqui é a minha mandaguari híbrida. Ó, a primeira curiosidade... Curiosidade não, primeira, o pessoal pergunta muito, consanguinidade. O que é consanguinidade entre as abelhas? Vou dar um exemplo rápido e fácil para vocês entenderem. Consanguinidade faz de conta que eu tenho só essa mandaguari. E realmente eu só tenho essa mandaguari. Se eu ficar dividindo ela direto, assim, dividindo um enxame só, com o passar do tempo, até dos anos, esse enxame vai ficar fraco por causa da mistura da própria genética, entendeu? Por isso que é fundamental você, de uma abelha que você for fazer a divisão, você ter 2 enxames da mesma abelha para cruzar a genética e não dar essa consanguinidade. Isso não é uma coisa que acontece assim da noite pro dia. Eu conversando até com o Diego uma vez sobre a mandaçaia que eu peguei dele, ele me explicou. Ele entende bem mais do que eu, ele é especialista em negócio de abelha, ele tem todo tipo de abelha. E ele me falou aí, consanguinidade vai levar aí uns 5 anos para acontecer. Só que é bom não arriscar. E a consanguinidade ela apenas diminui, enfraquece o enxame, entendeu? O enxame fica bem fraquinho com o passar dos tempos, por ser a mesma cruzamento genético entre a mesma espécie. Ó, tem até umas chegando aqui com pólen, bem bacana. Então, seguindo aí, uma segunda curiosidade, que o pessoal tem muito. O pessoal fala quanto tempo vive uma abelha. Para todo mundo que você perguntar aí, o pessoal vai falar assim, a média 45 dias vive uma abelha operária ou zangão. E mais de um ano vive uma rainha, entendeu? Mas há controvérsias, ó. Tem essa mandaçaia aqui, quem acompanha o canal, quem é fiel aí há muito tempo, eu acho que tá com mais de 2 meses que eu fiz o vídeo só falando que não deu certo a divisão. Fora mais 2 meses para trás que eu já tinha dividido. Então já soma aí 4 meses, entendeu? E eu provo para vocês que tem abelhas aqui vivas trabalhando ainda. Tá bem fraquinho, claro, morreu muita abelha. Mas tem abelhas vivas ainda, que já estão com 4 meses vivas. Não morreram e estão aqui ainda. Quase agora eu estava preparando para fazer o vídeo. Chegou uma com a resina no pé aqui. A movimentação está bem pouca, até no meu enxame matriz também não está tendo movimentação, porque elas não estão encontrando. Então eu vou descer aqui a caixinha rapidinho, só para nós ver dentro, para eu mostrar para vocês que tem umas abelhinhas vivas ainda. Deixa eu dar uma pausa aqui. A caixinha está aqui no chão já. Vou mostrar rapidinho, porque apesar de já não ter dado certo, mas preservar as abelhinhas aí, né, com vida, até elas se acabar por conta. Ó, olha lá, já dá para ver as abelhinhas. Ó. Tem até bastante abelha ainda, ó. Isso é as que estão por cima, trabalhando, mas tem muitas dentro do invólucro. Elas protegem o invólucro aí, apesar de não ter gerado rainha, tem uma zanganeira comandando, mas elas não morreram, já tem mais de 4 meses. Você vê, eu vou fechar aqui para não tá meio frio, para elas não perder a temperatura, mas deu para vocês verem aí que elas estão vivas há mais de 4 meses. Então isso aí é uma controvérsia do que o pessoal fala, que às vezes uma abelha vive só 45 dias. Então, no caso aí, eu acredito que depende da sua necessidade, entendeu? O seu esforço. As abelhas que vivem só esse tanto aí são abelhas que trabalham arduamente na época de bastante florada. Mas quando ela está em repouso, só dentro da casa delas, trabalhando bem pouco. E vocês viram que tem pó de alimento, eu não alimentei elas. É potinho que elas conseguem na natureza mesmo. Tem pouquinho, mas tem. E uma terceira curiosidade, já para encerrar o vídeo, para não ficar aquele vídeo chato, muito grande. O meu amigo André, ele que deu essas dicas pra mim, meu amigo André, ele é lá do sul, ele é da região do sul, lá do friozão lá. E ele que, conversando com ele ontem, pelo WhatsApp aí, a gente conversou e ele deu essas ideias, fazer essas 3 dicas aí. Tem mais dicas aí, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Terceira dica é a divisão 2 por 1. Muita gente pergunta, o que é uma divisão 1 por 1 ou uma divisão 2 por 1? Então é o seguinte, a divisão 1 por 1, eu vou dividir essa mandaçaia, faz de conta, né? Um exemplo, ela está bem forte. Eu vou dividir ela, então eu vou utilizar disco de cria dela e vou utilizar abelhas dela. Então de uma caixa só eu fiz 1 por 1. Peguei a abelha e peguei discos. E uma divisão 2 por 1 seria o seguinte, você teria 2 caixas. Vou dar um exemplo, que eu não pegar outra caixa, tem outra caixa aqui do lado. As duas estão bem fortes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caixa que vai ser feita a divisão, posso colocar aqui do lado no lugar que vai ficar, que vai doar as campeiras. E vou catar disco dessa abelha, entendeu? Então essa caixa nova vai ter disco de uma colmeia e vai ter
abelhas da outra colmeia que estava aqui do lado, que eu levei para um outro local, que eu coletei só campeiras. Então vai ter campeiras de uma abelha e disco de outra colmeia. Isso aí na hora de cruzar lá, vai ter bastante zangões ali, pode gerar uma terceira genética também, como também pode não gerar uma terceira genética. Na verdade isso não é para isso, essa 2 por 1 é apenas para você não usar muita coisa de uma abelha só. Imagina você tirar um monte de disco daqui e tirar a abelha ainda, vai ficar um enxame bem fraco. Então você tem 2 enxames fortes, você quer que eles continuem forte, você tira 2 ou 3 discos daqui e pega as abelhas do enxame vizinho. Entendeu? Aí você vai ter um enxame, vai ter uma divisão forte sem enfraquecer as outras 2 caixas que você tem. Aí da onde você tirou, vai pegar as campeiras, você deixa a caixa filha ali e leva aquela para outro lugar. Porque as abelhas que vão retornar aqui vão entrar na caixa que está do lado, que seria a caixa filha, que está com os discos da caixa do lado ou de outro lugar. Não precisa estar do lado, pode ser de um outro lugar. E eu já fiz uma divisão assim, deu muito certo. Ficou bem bacana e não enfraqueceu o outro enxame, entendeu? Então é isso aí, meus queridos. Essas são as 3 dicas de hoje aí. Espero que vocês gostem. Quem não for inscrito aí, se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto para ajudar nós, que a gente está sempre aí dando algumas dicas aí. Mandar um abração pro meu amigo André lá do sul. Não sei o nome da cidade dele certo. Sei que ele é do sul e lá faz muito frio. Beleza? Lá tem até que usar aquecedor para as abelhas aí, para ajudar as abelhas nessa época. Então sem mais delongas, um grande abraço a todos aí. Quem assistiu até o fim, dá um up aí nos comentários para a gente entender que você viu até o fim. Um grande abraço a todos aí. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Rapaziada, só voltando aqui rapidinho para falar. Quem assistiu até o fim vai ficar dando risada. Eu falei a palavra veve. Elas vivem. Não existe essa palavra. Elas vivem. É porque a gente é meio caipira. A gente tá fazendo o vídeo do jeito que a gente conversa. Então a gente fala veve aí. Então vocês não reparam não, eu falei várias vezes a palavra aí, elas vivem tantos anos, vivem tanto tempo, essa palavra nem existe, é vivem, elas vivem, pessoas falam que elas vivem 45 dias, tal, entendeu? Desculpa os erros aí, é que a gente grava um vídeo meio improvisado aí, e teve uma parte lá na caixinha da Mandaçaia também que eu falei assim, vai pegar... enxame dessa abelha, em vez de falar dessa caixa, eu falei dessa abelha, eu quis dizer desta caixa, na hora que eu gestifiquei lá, beleza? Então fica esses erros de gravação aí, mas tá valendo aí, tamo junto, grande abraço aí, fiquem com Deus.